Oi, Olá, tudo bom? tudo bem? Deixa eu aumentar meu volume aqui. E aí, tá me ouvindo bem? Tô. E eu tô bem? Hum, tá ótimo. Não, tô só com a cara de cansada, meu Deus. Ai, meu, São Paulo tá um calor infernal, assim, tipo, pelo amor de Deus. É, aqui deu uma refrescada, tava quente e agora no fim do dia entrou um ventão do sul daqueles, uma névoa assim, parecia que ia chover, daí refrescou. E aí, tudo bem? Tudo certo, né? Em casa, tentando só ficar em casa. E você, como que um bartender de bar em bar fica em casa? Sexta e sábado passado, eu saí, visitei alguns bares, que São Paulo reabriu e tá muito fraco ainda. Uhum. Mas eu tô louco pra ter uma vacina logo, pra poder voltar à normalidade, porque se bem que eu gosto de ficar em casa, eu sempre gostei de ficar um tempo em casa, viajar, ficar um tempo em casa, mas 6 meses é muito tempo. É muito, né? E é um em casa diferente, né, Marcelo? Não é um em casa, tudo bem, eu quero ficar em casa, curtir um pouquinho a minha casa, ficar uns dias aqui, daí eu vou lá, Não, é. volto. Mas é gostoso, tipo, arrumei gaveta, arrumei armário, arrumei tapaué, meia, outras coisas. Fui organizando, meu. Eu não consigo arrumar muita coisa, não. Eu também Tudo que eu não, tento. mas a Camila é organizada, então, tipo, ela me dá umas enrabadas, assim, tipo, vamos aí, aquelas motivadas, daí eu vou. Sim, eu não consigo mais arrumar muita coisa, porque tudo que eu tento organizar, a Cecília vem atrás. O que que você está fazendo? Que é isso? Começa a mexer em tudo, daí não dá muito certo. Nem fala. Bom, o meu já tá grande, né, meu? O meu já tá independente, 24, então, É, vamos ver. outra dinâmica, né? E tá também Tô longe, tirando. não tá? Ou não? Ou voltou pro Brasil já? Tá lá, vai morar lá, vai. Outro dia me ligou que queria abrir um bar, agora não vai mais abrir um bar. Agora vai trabalhar com o tio para abrir uma sorveteria daqui a uns anos e. Ai, menos mal, porque abrir bar é loucura, né? Mas tá tudo bem. E aí, Flavinha, vamos lá. Vamos falar Vamos lá, né? da história da cana-de-açúcar, como é que é? Vamos lá, eu acho que eu tentei ali falar contigo aquela hora, a gente não conseguiu direito, mas acho que começa, né, com essa parte histórica aí da cana-de-açúcar, né, da diferença depois dos destilados de cana-de-açúcar, e daí a gente vai achando aí assunto, vou te fazendo pergunta, o que tu dizes, não, isso aí eu não quero falar, Flávia, tá louca? Não é esse assunto, aí tu fala o que tu quer. Não, é assim, a gente, eu acho que todo povo é muito orgulhoso assim das suas raízes, das suas culturas, né? E nós brasileiros não somos diferentes, né? De ter muito orgulho de ter a cachaça, de ter sido um dos primeiros destilados assim fermentados feitos na América. Mas se a gente for buscar assim a história da cana de açúcar, o Brasil, assim como todo o Novo Mundo, nada mais foi do que um objeto usado pelos europeus, porque aquela velha visão do europocentrista, tá certo isso? De que o cara saiu e de repente caiu aqui no Brasil e descobriu as Américas, sabe? Tipo, é muito terraplanista hoje em dia essa visão, né? De tipo, o cara saiu para ir para a Índia e quando viu caiu nas Américas e descobriu as Américas e descobriu o Brasil, né? Mas se a gente for traquear aí a história da cana-de-açúcar, ela começou, assim, os primeiros registros de cana-de-açúcar que se tem na história é 6 mil anos,
antes de Cristo, em Nova Guiné, onde já tem uns registros ali históricos de cana-de-açúcar. Dali, um outro registro que aparece tipo 4.000 anos antes de Cristo é na Índia, onde tem um livro chamado Manasala, a Very Good Way to Live Your Life, né? Uma maneira boa de viver sua vida. E lá, pela primeira vez, é descrito o fermentado de cana-de-açúcar, 4.000 anos antes de Cristo, que os hindus já bebiam esse fermentado. E aí, da Índia, ele vai descendo, chega no Egito, Alexandre o Grande, quando eu estava nas grandes conquistas, ele fala que tomou mel without bees, mel sem abelhas, que nada mais é que o melado, né? O melaço de cana, aquela coisa grudenta. Eu até imagino assim o que ele provou. E aí, com a expansão do Império Romano, eles foram descendo, foram para Sicília, que é o mais perto da Europa que tinha ali, se a gente falar Oriente Médio, Ásia, chegaram na Sicília. E aí, os portugueses pegaram ali da Sicília e levaram para as colônias africanas. Aí a gente já está falando perto de 1500, 1400 e Guaraná. Nem tinha Guaraná com rolha, né? 1400. E aí, perto de 1400, eles levaram ali para as colônias africanas deles já. E das colônias africanas foram para os Açores. Só que nessa época, quem comercializava açúcar na Europa eram os muçulmanos. E com o advento do cristianismo, os muçulmanos se tornaram inimigos, coisa que eles não eram antes, né? Que se a gente falar de uma Europa medieval, a gente não fala ainda de monoteísmo, né? Então era normal os europeus terem comércio com os muçulmanos, mas com o advento do cristianismo, os muçulmanos tornaram-se inimigos. E aí, o que a Europa tinha? Como que ela poderia consumir açúcar se não comprando dos muçulmanos? Consumindo das colônias africanas, portuguesas, ou então buscar novos mercados. E aí, por acaso, descobriram um novo mundo, né? Indo para a Índia. E aí, chega aqui no Brasil, né? Chega primeiro ali na América Central, Haiti, né? Que era a ilha dos príncipes, né? E daí da América Central vem para o Brasil e aí chegamos nas bebidas destiladas de cana-de-açúcar, né? O primeiro registro que a gente tem na Europa de um destilado de cana-de-açúcar é de 1532, em São Vicente, aqui em São Paulo. É bem provável que tenha sido alguma coisa feita em Porto Seguro, porque demorou 30 anos para descer, né? Para ter alguma coisa aqui. Mas o primeiro registro mesmo no papel foi em São Vicente, 1532. E aí, é uma coisa que, assim, eu gostaria de ser doutora, assim, que nem você, né, Flávia? Tipo, que estudou... Mas eu não sou doutora em destilados. Mas é doutora, é big head, é cabeção. Estudou muito. Por quê? Se a gente pensar em 1532, o Brasil ele era um exportador de açúcar. E nessa época, o açúcar custava mais do que ouro na Europa, né? Em 1532. Agora, como que um país, né, uma colônia portuguesa, vai destilar uma coisa que vale mais do que ouro, né? Então, eu sempre falo com os produtores de cachaça, vocês têm certeza que o Brasil produziu cachaça em 1532? Porque cachaça é um destilado do fermentado da cana-de-açúcar. Só o Brasil pode fazer cachaça desde 2002, né? É uma lei nossa. Agora, em 1532, quando o açúcar valia mais do que o ouro, né, com a minha ignorância, eu não acredito que
os portugueses destilaram cana-de-açúcar. Na minha visão, eles destilaram melaço, que é um subproduto da produção da cana-de-açúcar, que aqui no Brasil era chamado de cagaça, que era o que? Era o fermentado desse melaço que os escravos tomavam. Sim. Né? Então, pode ser que a gente pode falar que aí vem a origem da cachaça. Mas, na Europa já havia destilação. Os portugueses já destilavam na Europa. E por que esse português, quando chega no Brasil, ele não destila? Ah, porque aqui não tem grapa, não tem uva. Ah, não tem uva, mas tem cana-de-açúcar. Então, pensar que o cara vai destilar garapa ao invés de fazer açúcar, que dá muito mais dinheiro para ele, eu acho meio ingênuo da nossa parte. Assim, romântico, né? O brasileiro falando, criamos a cachaça. Né? Então, eu vejo em 1532 um rum rústico. Podemos falar que tipo um rum ancestral, né? A cachaça ancestral. E aí, só em 1670, olha só, 140 anos depois, na Martinica, que foi usado pela primeira vez a palavra rum bobólio, que queria dizer festa, bagunça, barulho, toda aquela coisa. Sim. E aí foi descrito esse destilado de cana-de-açúcar como a pior bebida do mundo para um europeu. Você imagina, o naipe dessa bebida. 70% de teor alcoólico, a pior bebida do mundo. Sim. E devia ser mesmo. Porque eu já provei rums com 70% de teor alcoólico. Não difere nada desse álcool gel que a gente está passando na mão. Sabe? É muito pauleiro, é muito rústico. 70% de álcool é muito forte. Né? Queima as papilas da boca. Mas aí vem a história aí do que muita gente no Brasil briga com a história da cachaça, que tipo assim, a cachaça não é elitizada, né? A cachaça não é a bebida dos brancos, a gente vem com essa história de racismo estrutural, né? E se a gente pensar realmente assim na cachaça e no racismo estrutural, tem tudo a ver com essa segmentação Europa, América centrista, né? Porque se a gente vê aí os destilados de cana-de-açúcar, eles eram destinados aos índios, não só aos índios brasileiros, mas todos os nativos americanos, da América do Norte ao sul da América do Sul, e aos escravos, né? Os senhores feudais, os senhores americanos, tinham até leis que proibiam eles de beber um destilado de cana-de-açúcar. Eles tinham que beber Scotch, tinham que beber grapa, tinham que beber conhaque. Então, historicamente, tem algumas guerras americanas onde os capitães, os generais, antes de brigar antes de estuprar, né, as culturas americanas, né, eles mandavam de presente barris de destilados de cana-de-açúcar para as tribos. Mandavam lá 200, 300 litros e os caras bebiam por 2, 3 dias. Quando eles estavam chapados no nível master, os novos ingleses, né, que eles ainda eram colônias inglesas, não eram os Estados Unidos da América ainda, pegavam e começavam a guerra. Então, eles mandavam o rum destilado para os índios tomarem, eles chapavam o coco e aí começava a guerra e eles dominavam os índios. E tem vários registros históricos que falam desses... George Washington mesmo, que foi um dos presidentes americanos, ele, numa das guerras que ele teve, ele falou para mandar lá 500 barris de rum de presente e depois foi lá e acabou com a colônia. Né? E aí a gente vê o rum aqui no Brasil não sendo desenvolvido como foi desenvolvido nas colônias inglesas por um simples motivo, né? Tinha muito ouro, muito diamante no Brasil em 1600, 1700.
E o que dava mais dinheiro? Rum, melaço ou ouro? Então, o Brasil estava sendo destruído, estuprado, arrancado, né, as raízes indígenas aí. E tudo que a gente tinha de mais valioso estava sendo levado para a Europa. E o rum, ou o melaço, ou a cana-de-açúcar, não era mais o nosso negócio principal. Nosso negócio principal era ouro, as Minas Gerais. E aí, a Inglaterra, né, começou a pilhar os sete mares, a dominar os sete mares, a roubar o ouro dos portugueses, dos espanhóis. E aí criou-se o que nós chamamos historicamente o comércio tríplice, né? Que pegava, o cara comprava melaço de cana na América do Sul, melaço de cana na América Central, ele pegava esse melaço de cana, levava para Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos, destilava esse melaço lá, transformava em rum, levava para a África. Na África, ele trocava o rum por escravos, que ele trazia de novo para a América do Sul e para a América Central para trabalhar onde? Nas lavouras de cana-de-açúcar. Então, sem romantismo nenhum, a gente pode falar que tipo, o novo mundo foi patrocinado pelo rum, pelo melaço. Né? A Inglaterra dominou essa tríplice aliança, esse tríplice comércio por quase 200 anos. Até o começo, mais ou menos, da lei seca americana, onde ficou mais caro importar o melaço do que produzir centeio ou milho. Aí surge como a gente pode falar, o nacionalismo americano de querer tomar bourbon ou rye whisky. Mas até então, os americanos, eles tomavam o quê? Rum. Né? O rum é conhecido pela bebida dos marinheiros, o rum é conhecido, né, nos sete mares. Por quê? Porque era o que rodava, era o que fazia o comércio. Né? Se a gente pega em registros históricos, a gente tem perto aí de 1700, os marinheiros recebiam um shilling de pagamento, mais o seu peso em rum para entrar no navio, para ir para uma grande navegação. Então, o cara, ele tinha, sei lá, 2 copos, 1 litro de rum por dia. 1 litro de rum por dia. Já pensou, meu, você tomar 1 litro de rum por dia? Sim. É por isso E, que os caras... toda essa história do rum, esse consumo que você está falando, né? A qualidade do produto que você enfatizou, até essa fase que você está falando, é basicamente essa mesma qualidade de uma bebida super alcoólica, pouco tragável, vamos dizer, ainda continuava sendo essa bebida? Ou ela já tinha passado por algum melhoramento? Não, continuava sendo uma bebida extremamente rústica, uma bebida sem qualidade, a gente pode falar, e uma bebida destinada a escravos e índios americanos, né? Tanto que em 1600 e alguma coisa, quando Portugal quebrou, ele sobretaxou a cachaça no Brasil e Portugal foi reconstruído com a sobretaxa da cachaça. E aí houve aqui no Brasil a revolta da cachaça, que foram o quê? Os produtores de cachaça, os senhores feudais da época, se revoltando contra Portugal por causa do excesso de custo que essa cachaça tinha. E com isso Portugal se levantou. Mas quando Portugal se levantou, a Inglaterra já dominava os sete mares no sentido de pilhar. E aí tinha um grande marechal inglês chamado Drake ou Drake. E o Drake, diz a lenda que ele já tinha no navio dele um alambique para destilar melaço de cana-de-açúcar. E o Drake só pilhava em nome da rainha Elizabeth. E o Drake vivia aqui nas Américas, né? Vamos falar que era tipo um Jack Sparrow, né?
E daí esse cara, ele um dia quebrou a vela do navio dele e ele estava próximo a Cuba. E ele foi navegando até Havana. E quando eles chegaram a Havana, Havana era vamos supor, o banco forte da colônia espanhola, né, em Cuba. Era Haiti ainda, né? Era aquele começo, a gente está falando de 1600, 1700 aí, 1760. E daí esse Drake, ou Drake, chegou em Havana e Havana achou que ia ser pilhada, né, cara? O cara mais perigoso dos sete mares está vindo pra gente. E ele chegou lá, ele só queria consertar as velas do navio que eram feitas de cânhamo. Mas esse é um outro assunto. Eles chegaram lá e trocaram as velas do navio e introduziram uma bebida chamada Drake. O que era esse Drake ou Drake? Era erva buena, que é a hortelã, aguardiente de cana, que a gente pode falar que era um rum rústico, com água achada nas ilhas, que eles não sabiam se era potável ou não. Então, esse capitão de navio, ele pegava a hortelã, misturava com rum e a água das ilhas que eles paravam. E era chamado de draque, que, segundo ele, era a única maneira que os marinheiros poderiam tomar líquido. Era misturando a água das ilhas com erva buena e aguardente de cana. Com o passar dos tempos, aí a gente chega na fundação da Bacardi, né, em 1860. E aí a Bacardi, perto de 1900, já com o advento da água com gás e do gelo, pega o Drake e transforma em mojito. Sim. Né? Porque você imagina aí, num navio não tinha água com gás e nem gelo, a não ser que ele estivesse navegando na Antártica. Antártica ou Antártida? Antártida. Né? Então é muito louco assim a história do rum, a história das Américas, porque a gente vê muito sofrimento, né, Flávia? Assim, escravidão, bandidos criminosos sendo mandados do velho mundo para o novo mundo para serem os colonizadores, tribos africanas em guerra, onde o perdedor era escravizado e vendido para europeus que vinham para o Brasil, não só para o Brasil, mas para a Europa como um todo, e aí a escravatura, né, dominando. Até que os europeus começaram a não achar mais a escravatura um bom negócio e começaram a trazer imigrantes para desenvolver. Aí que vem as nossas famílias, que chegaram aqui já em 1900, né? E aí a gente pode falar de Tarsila aí em 1920, no movimento modernista, onde ela vai para a Europa e leva cachaça para fazer a sua primeira exposição de arte em Paris. Então, a gente pode falar que a Tarsila do Amaral foi a primeira embaixadora da cachaça né, no mundo, porque ela ia fazer as vernissagens dela e levava as garrafas de cachaça para receber as pessoas. Então, cachaça é um símbolo, né, do brasileiro, do movimento modernista, mas principalmente assim do sofrimento do povo brasileiro como um todo, desde o começo, né? Porque está muito ligado à escravatura, à colonização, ao domínio, né? Ao domínio, né, das culturas indígenas aí, finalização delas também. E desse registro que tu falou, Marcelo, do Drake, é o registro que tem dessa mistura com água. Eu ia te fazer uma pergunta nesse sentido, que o vinho, quando a gente estuda e fala, né, da origem do vinho na Grécia Antiga, na Roma Antiga, eles tinham o hábito de mesclar com a água, né? E tem até doses de água, né? Uma dose, uma parte de vinho para duas de água e assim por diante.
né? E normalmente não sobressaindo a parte de vinho em relação à parte de água, sempre ou igual ou superior de água, para se manter um nível mais equilibrado de consumo, né? Nos simpósios, né? Existia, além desse registro, tem algum outro registro dessa dosagem de água no rum para o Bom, consumo, ou era normalmente consumido puro, esse 70% aí de bom, destilado? Isso me é, deu uma apavorada. o rum, ele começava, vamos supor, com 70% quando era comprado, né? Então, vamos supor que o pirata chegava aqui no Brasil, ou o comerciante chegava no Brasil, ou nas Antilhas, ou no Caribe, e comprava o rum, 70%, 80% ali de teor alcoólico. Aí ele saía dessa ilha, ele navegava um dia, daí ele ia bebendo rum. Pouquinho antes de chegar na ilha, o que ele fazia? Ele parava numa outra ilha e enchia aquele barril, aqueles 50 litros que ele bebeu, de água. Ele chegava naquela ilha e comercializava aquele rum que já não era mais 70%, era 60% de álcool. Daí ele navegava mais 2 dias, parava numa outra ilha, colocava mais álcool no que ele bebeu. E daí na outra ilha que ele parava, o rum já não estava mais 60%, estava 55%. Daí ele parava na outra ilha e colocava mais água. Né? Pensando, a gente lembrando assim que o Novo Mundo foi feito por bandidos, né? Por pessoas que foram expulsas da Europa, né? Então todo esse povo, gente boa, né? Assim, honesto, veio parar aqui na América. Então eles estavam acostumados com fazer coisas não muito legais, né? E aí, Flávio, olha que louco, que veio a história de... Você já ouviu falar assim, a prova, né? Esse 50% proof, todas essas coisas, né? 50% proof ou 50% de teor alcoólico, coisa e tal. Por quê? Porque na América, os caras pegavam um palito de fósforo e riscavam. Jogavam o rum numa pedra e riscavam. Se ele tivesse acima de 50% de teor alcoólico, o fósforo acendia. Sim. Se ele tivesse abaixo de 50% de teor alcoólico, tinha tanta água que o fósforo não acendia. E aí que veio essa história de proof, de provado. Por quê, cara? Porque, tipo, os caras, como eles estavam viajando, eles iam adicionando água. Por quê? Porque o navio bebia, ele vendia, né? Isso não é só a história do rum, né? Se a gente pegar o envelhecimento de bebida nas Américas, né? Imagina que, tipo, carregar em cerâmica é ruim, porque quebra. Cerâmica quebra. Em madeira, não. Então, olha só, nos Estados Unidos o cara pegava, colocava o rum no barril e ia vender o rum. Daí, depois que ele vendia o rum, ele descia o rio Mississippi pescando e colocando o peixe aonde? Dentro do barril de rum. Da hora que ele voltava de novo para casa dele, imagina que cheiro gostoso não estava aquele barril. Daí ele jogava o peixe fora e fazia o quê? A queima do barril. E daí, quando ele ia levar o rum ou o bourbon para qualquer outro lugar, ele colocava dentro do barril que tinha queima. E aí ele começou a perceber que agregava valor. Por quê? Porque quando ele fazia a queima, ele trazia vanilina, né? Que é uma das substâncias que está ali no carvalho americano. E com isso ele percebeu que fazendo a queima ele tirava o sabor e ele trazia a vanilina de novo. Então olha que louco, o cara comprava rum, subia o rio Mississippi pondo água no barril, até chegar no final. No final ele descia o rio Mississippi pondo peixe nesse barril. Quando ele voltava para casa, ele colocava fogo para tirar aquele gosto gostoso de peixe, para o rum não ficar com o cheiro de peixe, e subiu o rio Mississippi vendendo o rum de novo. Então, era assim, muito coisa de pirata, né? Muito bruta a história, né? Sim, bruta na verdade não é uma coisa pensada de poder ter conhecido uma outra bebida e
e aprendido alguma coisa sobre aquela bebida e trazer para esse contexto, né? Na verdade, está contando que é muito mais no instinto de tentar fazer mil negócios, né, ao mesmo É, tempo, e descobre que fazer essa queima agrega valor àquele primeiro produto, né, que talvez até fosse o produto principal, né, da economia ali, daquela pessoa, daquela região, desse contexto, desses porque viajantes piratas aí que a gente está falando, né? porque o navio ele tinha que descer abastecido para não perder viagem, né? E vai pôr o peixe aonde para não estragar? Dentro do barril. Mas imagina o aroma desse barril no destino final. Daí era feita a queima. E com isso surge daí a história aqui nas Américas da gente usar os barris para envelhecer. Mas da onde Uhum. veio essa história de barril? Da Europa, porque, como você falou, vinho, pô, as primeiras registros históricos que a gente tem de vinho são daquelas tinas, né? Não é tina, né? Aqueles frascos gregos, romanos, coisa e tal, que tinham As resíduo de ânforas. vinho. Ânforas. Olha, Uhum. nada como falar com uma doutora, né? E é isso. Então, tipo, e tem esses registros aí. Então, o que, que é melhor? Carregar em cerâmica? Será carregar em barro ou em barril que você pode rolar, pode bater? Então, o barril era muito mais resistente que a cerâmica, né? Então, foi uma solução para isso. E fora isso, se a gente for ver dentro dos navios, por exemplo, Santa Maria, Pita e Nina, né, que é as caravelas que descobriram aqui o Brasil, tinham 1.000 litros de água e 5.000 litros de bebida alcoólica. Uhum. Por quê? Porque os caras paravam em ilhas para abastecer de água. Agora, não conseguia parar em ilha para abastecer de álcool destilado, né? Sim. E aí me vem aquelas imagens que a gente vê dos marinheiros falando de polvo gigante, de sereia. Você imagina um cara em alto mar viajando 6 meses, tomando um rumo 70. Meu, o cara via, cara, golfinho Tudo, né? voador, Via de sabe? tudo, né? Álcool de baixa qualidade, com um monte de metal pesado, que devia causar alucinação. Sim. Refeição ruim, desentiria, álcool pesado, contaminação. Cara, o cara devia, sabe? E assim, e o álcool está presente aqui na colonização das Américas desde sempre, né? Desde se a Uhum. gente for olhar e falar de América agora, pô, os índios brasileiros já mastigavam mandioca para fermentar, Sim. né? Então eles já tinham o hábito de usar ou como religião ou como alguma outra coisa, um fermentado que mudava o espírito dele, né? Agora, imagina um Uhum. cara que tomava um fermentado de mandioca que era de 4, 5%, tomar uma bebida de 70%. Uhum. Cara, era um negócio alucinante. E aí, quando a gente chega aí perto de 1900, quando começa a Revolução Industrial e coisa e tal, e perto de os alambiques industriais, que são as colunas, foi a primeira Uhum. vez que daí a gente consegue aumentar a escala de destilação, porque até então ele era feito tipo 1.500 litros de um fermentado, saía 200 litros de um destilado. Quando a gente inventa a destilação contínua, a gente pode destilar 24 horas por dia. E aí, Uhum. com a Revolução Industrial, nos Estados Unidos, o bourbon se torna melhor. Uhum. Na Rússia, a vodka acelera. Na Inglaterra, a gente tem o gin, em 1700, aí, onde 70% da colonização da população inglesa era alcoólatra. E se a gente fizer um paralelo nas Américas, todo mundo bebia muito aqui também, Sim. né? Então é muito louco quando a gente estuda isso, como a gente vê tipo a influência do álcool nas colonizações e Na na verdade,
civilização como um todo, Como um né, todo. Marcelo? Né? Porque a gente só vai ter a bebida sóbria, né, quando, né, o café, o chá chegarem na Europa, forem aceitos, né? E vai ser com a Revolução Industrial que eles vão ter uma aceleração de consumo, né? Porque daí você precisava que as pessoas estivessem sóbrias para trabalhar na indústria, né? Senão elas não davam conta daquele trabalho, Sim, né? Daquela carga horária de trabalho, né? De operar a máquina, né? Sem ter milhares de acidentes o tempo inteiro, né? Então, daí há uma aceleração, né, do consumo do café, né? A valorização, né, desse tipo de bebida, né? Que vieram para isso, justamente, né? Para que a sociedade parasse de beber tanto álcool, né? Que a gente está descrevendo. E começa o vinho, né? Se você fala historicamente também, ele vem acompanhando a história da humanidade. Você fala assim, o que eles comiam, o que eles bebiam? Comia isso, aquilo e outro, mas bebia vinho, né? Não vinho ou bebia um copo cerveja no d'água. Egito. Vinho ou cerveja, ninguém bebia um copo d'água, né? Bebia um copo de cerveja ou um copo de vinho, É, o né? pão líquido, Então, né? o líquido era um líquido alcoólico, né? E, e aí, quando começa aí, perto de 1900, quando a gente começa, sei lá, a gente pode falar, começou a buscar uma experiência, ao invés de você chapar o coco, você queria beber algo legal, tipo brandy, ou então, se a gente fala de Rússia, os russos, os czares tomando champanhe, né? Uhum. Ou então conhaque. E aí, então, tipo, na França, as denominações de origem controlada, né? Na Itália, começa a criar as regras. Na própria Escócia, as regras de produção de Scotch, de whisky. A Inglaterra aí legislando, proibindo a produção de gin feito na banheira cheia de micose, né? Essas coisas todas. Mas isso vem aqui, advento da indústria. E aí a Sim. gente começa, a partir de 1900, o surgimento de várias indústrias de álcool, mas principalmente a vodka, com o fim de, né, Stalin, Trotsky, né, dominando a Rússia, e os grandes milionários russos indo para a Europa levando a vodka, e aí a gente vê a formação de novos conglomerados de destilados no mundo. Então, no Uhum. Caribe fazendo rum, nos Estados Unidos desenvolvendo a vodka, a Escócia, Portugal, França com conhaque, né? E Uhum. cada um brigando aí com os seus destilados. Mas E o voltando, Brasil fica para trás nessa fase, ou não? na verdade, o Brasil ele nunca teve na frente, né, Flávia? Sim. É, Mas assim, como a gente está falando dos destilados, e daí, claro, o nosso destilado é a cachaça. Foi o dia da cachaça semana passada, né? Dia nacional e tal. E você falou da valorização, né? Que a gente quer dar para o nosso produto. O Brasil também entra hoje na área da alimentação, da gastronomia, com esse viés, né? De indicação geográfica, identificação geográfica, né? Entrando nessa linha de denominações de origem, como você falou. Então, nesse momento que os conglomerados começam a surgir e se organizar e melhorar o seu produto, o Brasil ainda não faz essa organização para a cachaça, ainda fica um subproduto por um bom tempo, não? olha, eu não consigo te falar se a gente se torna um subproduto por um bom tempo ou se é o nosso complexo de vira-lata, que tudo que vem de fora é melhor do que o que a gente faz aqui, Uhum, né? Por quê? Porque a gente produz o destilado de cana desde 1532. uhum, Mas se a gente olhar assim para o meu pai, para o seu pai, para minha mãe, para sua mãe, o que é uma bebida boa para eles? O uísque, né? uhum, O que é um envelhecimento legal? Carvalho europeu, né? Que vinho que é bom? Italiano e francês, né? O Argentina, o Chile surgiram como vinho bons a partir de 1990. Até então, vinho bom era vinho europeu,
né? Uhum. Então, Uhum. é muito assim, um egocentrismo europeu e americano. Tipo assim, o cara que inventou o avião não foi Santos Dumont, foi os irmãos Wright. Por quê, meu? Porque como que um brasileiro que anda descalço podia inventar avião? Jamais, né, cara? Tipo, o Wright, que é americano, que é a Nova Inglaterra, que ia inventar o avião. Então, Uhum. é muito difícil, porque a Europa e os Estados Unidos que desenvolviam as universidades, os centros de estudo. Então, muito da nossa cultura, de repente, não foi escrita, porque a Sim. gente não valorizava isso. Os nossos índios brasileiros, os índios sul-americanos e norte-americanos não tinham escrita. Era o conhecimento passado de geração a geração por fala. Né? Então, é muito fácil a gente falar que os europeus criaram o DOC-G, né? Dominação de origem controlada e garantida. Por quê? Porque eles escreveram as regras. Mas quem disse que Sim. para produzir o Cauim não falava que a Índia tinha que mastigar 20 vezes do lado direito e 20 vezes do lado esquerdo? Mas não estava escrito no papel, né? Então eu acho que tem muito a ver assim com o nosso complexo de vira-lata, tipo assim, o cara que bebe é cachaceiro, bebida ruim é cachaça. Quando Uhum. você chapou o coco ontem e bebeu muito, você não fala que bebeu uísque, você fala assim, eu cachacei. O cara tá caído na rua, você fala, nossa, olha aquele cachaceiro, né? Uhum. Então tem muito a ver com a gente olhar para a cachaça como um produto de baixa qualidade, né? Uhum. E aí conversando com a galera que produz cachaça, a gente fala que é a mesma coisa que comparar assim maçã com jaca. Tem nada a ver comparar cachaça com uísque. Qual é melhor? Cachaça ou uísque? O que é melhor? Tomar banho de praia ou de cachoeira? Uhum. O que é mais gostoso? Sabe? Assim, rum, hoje, os grandes especialistas do mundo falam que o rum é a nova tendência, né? Que Uhum. está crescendo muito. Por quê? Porque o rum é extremamente complexo, não deve nada para nenhum destilado. Só que, se a gente vê que bebida que a rainha da Inglaterra bebia? Gin. Que bebida que o czar russo bebia? Champanhe, conhaque. Que bebida que George Washington bebia? Bourbon. Quem que bebia rum? Escravo. Que Uhum. luxo tem nisso? De falar Uhum. que o escravo tomava rum, que o American índio tomava rum. Não tem glamour nenhum, né? Uhum. Tarsila do Amaral tomava rum. Tem gente que nem sabe quem foi Tarsila do Amaral, tomava cachaça, né? Então cabe a gente, brasileiro, valorizar o que é nosso, né? Assim, Sim. tipo, o Alex Atala vai dando gancho para gastronomia. Uhum. Pacu, jacu, né? Coisas assim, brasileira, mandioca, coisa que a gente sempre comeu, ele levou para alta gastronomia com técnicas super legais de gastronomia. E hoje ele Uhum. conseguiu elevar a gastronomia, assim como o Chile, o Peru conseguiram elevar a gastronomia usando produtos regionais. Por quê? Sim. Porque valorizaram o que é dele. Se você morou na França, lá o cara se Uhum. orgulha de plantar o tomate mais bonito da França. O cara, se conhece alguém e fala assim, meu avô plantar o melhor tomate, e ele tem orgulho daquilo. Aqui no Brasil, Uhum. se você falar que seu pai é agricultor e que planta tomate, você vira piada. Você tem vergonha de falar. Meu pai planta tomate. É tipo vergonhoso, né? O europeu não, ele tem orgulho de plantar o savoir-faire. Fala aí savoir-faire com sotaque. Savoir-faire. Mas a gente está Savoir-faire. falando de uma cultura, né? Você falou do complexo de vira-lata, a gente está falando de uma cultura que não valoriza a terra, não valoriza o homem na terra, né? Que até não é só cultura, é uma organização social e política e econômica, né? Que tira o homem da terra, na verdade, né? Promove o êxodo rural, né? Promove
um urbanismo desenfreado, né? O Brasil teve esse processo muito acelerado e não era mais colônia, mas continuava sendo colonizado, né? Pelas ideias que vinham de fora e pelas economias mais fortes, e foi isso aconteceu por muito, muito tempo, acontece ainda, né? Então isso faz com que a gente ainda diga essas coisas, né? Que a gente não valorize o nosso produto, né? O valor do produtor rural, né? O valor do local, do regional, né? Que fruta brasileira você come, né? Né? Maçã, né? Ah, eu como maçã e mamão todo dia. Tá, mas e é da onde vem, né? Ah, mamão é do Brasil. Não é do Brasil, né? Qual É? fruta brasileira você come? Você come Cranberry, pitanga? Você né? come Cranberry, adoro jabuticaba? cranberry. Né? Pois é. Né? Quem já Está colheu na época da cranberry numa árvore jabuticaba. no Quantas Brasil? pessoas, né, não comeram jabuticaba ainda, né? Nesse mês, né, que passou, que está quase, né, chegando no fim, né, na próxima semana, né? Já está um mês mais ou menos com jabuticabas lindas, né, no mercado. Elas não vão durar o ano inteiro como mamão papaya, né? Então tem que comer quando elas estão, né, presentes, né, no mercado, E né, é nas isso, feiras, na né? verdade. A gente come mamão papaya, maçã, blueberries, cranberries, framboesas, morangos, kiwis, amarenas. Mas aí, e aí? E as nossas frutas, né? É. Abacate virou brasileiro, mas não é brasileiro, né? O tomate é italiano. Caramba, o tomate é mexicano, Uhum. né? Então essas coisas assim é muito louco porque a gente vê como a gente precisa valorizar o que é nosso. Eu lembro a última vez, acho que a última não, a penúltima vez que eu fui aí para Floripa, que você falou de uma amiga sua que estava desenvolvendo umas frutas regionais e daí cultura regional e as frutas do sul. E eu acho que é isso, porque tipo assim, eu quando vou para Floripa, eu não quero tomar caipirinha de morango, Uhum. sabe? Eu quando vou para Bahia, eu não quero, eu quero tomar caipirinha de caju, sabe? Eu quero provar a fruta que tem lá. Eu vou para o sul, eu quero comer pinhão, né? E Tarsila acabou de entrar aqui, ó, Marcelo, e a gente tá com essa parceria com o Vinícius, né? E fizemos um trabalho agora com os alunos, fizemos oficina, ele fez um coquetel com jabuticaba, com bitter de ervas amazônicas, com cumaru no drink. E a professora Fabiana fez um prato, né, para buscar uma harmonização, né, com esse drink, com cachaça, né, claro, né. Então a gente está agora tentando aproximar esse trabalho das professoras, né, através um pouco também da minha relação com a área de restaurante e bar, né, e buscar que não seja só evidenciado o trabalho da cozinha. Para quem está aqui, que é seguidor do Marcelo, que não me conhece, eu sou professora do IFSC, né, que é o Instituto Federal aqui em Santa Catarina, e eu trabalho com a área de restaurante e bar, então é a área de atendimento, a área do bartender, né, do barista. Então a gente está tentando fazer esse trabalho agora a partir do trabalho dos bartenders aqui. Ela já fez algumas coisas o Tarsila está falando aqui, ó, da caipirinha com butiá para você. o Tarsila é incrível, assim. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito do Vini e da Drica. Eu acho que, além de ser um super bar, são super empreendedores, colocaram na reta de verdade, fizeram um negócio diferente, criaram identidade, arriscaram, venceram. Hoje a gente pode falar que o Tarsila está firme e forte no mercado. E quem ainda não conheceu, vai lá. Vale super a pena conhecer um pouquinho aí das nossas frutas, com uma pegada aí internacional, porque o Vini é internacional, né, Flávio? O Vini é Sim. upscale, né?
Viu, Marcelo? A gente vai tá indo meio que para a reta final aqui da hora. E daí eu queria só voltar a puxar o gancho que você falou, né, do mercado atual, que o rum é o destilado da vez, né? E nessa fase, ele é uma bebida consumida pura, sozinha, só com gelo, ou ele está sempre atrelado à coquetelaria? Olha, Flávia, hoje nesse mundo moderno que a gente vive, nenhum produtor mais tem o direito de falar como o consumidor deve beber a sua bebida. É tipo você Uhum. vender um carro, passar na casa do cara que comprou no dia seguinte, tocar a campainha e brigar com ele que o carro tá sujo. A partir do momento que você compra, você tem o direito de tomar do jeito que você acha melhor. Ah, então uísque não se toma com gelo, vinho tinto se come com carne vermelha. Isso não existe. Você toma vinho tinto com o que você gostar, você toma rum com gelo ou com coquetel, você toma uísque do jeito que você gostar. Por quê? Porque você sabe o que você gosta, não são os outros que falam que o que é bom para você. Você sabe o que é bom para você, né? Agora, rums menos envelhecidos, assim como uísque ou bebidas menos envelhecidas, é melhor para fazer coquetel. Agora, nada implica que você não possa fazer um super coquetel com bebidas super envelhecidas. Você vai precisar só ter um pouco mais de conhecimento para poder agregar valor e deixar aquela bebida melhor, né? Uhum. Então, assim, bebidas 12, 15, 20 anos, se você não sabe fazer um coquetel, bebe puro. E vai num bar e pede para um bartender, para um cara profissional fazer para você. Tenho certeza que se você levar uma garrafinha pequena e falar, nossa, eu tenho essa bebida aqui, dá para você fazer um drink para mim, o cara vai ficar super feliz, né? Mas Uhum. regra não existe, cada um faz do jeito que quer, até mesmo porque está em casa. Em casa a gente é o dono da nossa casa, a gente faz do jeito que a gente quer. Então, vamos Não, eu não parar com quis essa dizer coisa de regra. ditar. Eu não quis dizer ditar regra para o consumidor, eu quis mais no sentido de realmente se há uma tendência de consumo, né? Né, de valorizar justamente os envelhecidos e consumi-los puro, né? Para que você realmente possa perceber os aromas, se há um direcionamento de como que esse produto deve ser degustado, porque o consumidor também tem acesso à informação muito mais do que já teve, né? É muito Sim. fácil, né, a gente entrar na internet, procurar informação, né, entrar no site das empresas, no Instagram das empresas. Então, mesmo que eu não esteja indo no bar, eu comprei tudo para fazer em casa meu coquetel, eu entro no YouTube, vejo como é que alguém que botou um vídeo lá disse para fazer o coquetel e vou tentar fazer o meu, né? Mas sempre um direcionamento para que aquele produto seja valorizado é mais interessante, né? É assim, o que eu posso falar é, tipo, você não conhece a bebida? Tome ela pura, 2, 3 vezes. Toma ela sem gelo, toma ela com uma pedra de gelo, toma ela bem gelada. Conhece os aromas. É uma biblioteca que você vai formando, né? Hoje eu estava falando mesmo com a minha esposa, tipo, primeira vez que eu tomei cerveja eu achei horrível. Ai, é amarga, não sei o que lá. Primeira vez que eu tomei um vinho bom, eu achei horrível. Bom para mim era chapinha, né? Sinuelo, que era docinho. Então a gente vai fazendo a biblioteca sensorial, a biblioteca de sabores e vai construindo isso. Então você não conhece a bebida, toma ela pura, toma ela com gelo. Aí você começa a agregar sabores que são familiares a você e construir sabores, né? Agora, sempre que a gente está indo para uma bebida envelhecida por ela ser cara, quando a gente fala em envelhecido, a gente está falando de valor agregado. Então, as pessoas têm medo de fazer coquetel. Porque as pessoas pensam, coquetel é com bebida de baixo custo. Mas, se a gente pensar que beber é uma experiência, por que não usar uma bebida de um custo elevado, uma bebida de alto padrão, para fazer um coquetel de alto padrão? Né? Uhum. Então, vem a história da gente mudar a nossa cabeça com relação ao beber. Porque quando a gente compra um filé mignon, a gente quer fazer um prato gostoso.
Porque quando a gente compra uma bebida boa, a gente também não pode fazer um drink gostoso e ter uma experiência. Então, cada vez mais eu vejo que beber melhor tem a ver com você estar melhor. Né? Beber menos e beber melhor, para que você possa ter uma experiência. Porque se a história é chapar o coco, tirar o pé do chão, toma corote. Né? Toma vodka de garrafa de plástico, se o negócio é assim, bebedar. Agora, se o Não, negócio mas dá tem para uma ficar experiência... feliz com duas doses de rum, né, super estrelado da Bacardi, com 2 coquetéis maravilhosos do Tarsila, né? Não é? Também não precisa tomar uma garrafa inteira, né? É isso. Né? Menos é mais sempre, até no consumo alcoólico, porque pô, a gente precisa ficar bem Principalmente, no né? outro dia. Né? Uhum. E, Principalmente, é. então, beber bem é beber menos e beber com qualidade. Flávio, eu acho que vai 2 minutos, cai. Agora eu acho que a gente vai deixar um abraço um para o outro, né? De longe, né? E quero agradecer por você ter topado conversar um pouquinho. Passou muito rápido, eu queria perguntar mais um monte de coisas agora sobre a coquetelaria, o uso, né, das bebidas na coquetelaria contemporânea, mas tudo bem, fica para uma próxima, tá? Obrigado por Obrigado. ter vindo aqui, tá? É um prazer, pô. Eu tava contando antes de entrar na live, eu te conheço há 27 anos, né? Então, Ai, não fala isso. ai, a gente tá muito velho. Prazeraço. Eu era um bebê, Porra. eu era um bebê quando eu te conheci. Uhum. Obrigado, super prazer. Porra, muito feliz sempre de falar com você, encontrar virtualmente. Sucesso aí no Instituto, conta comigo no que você precisar, Obrigada. continua desenvolvendo a região aí. E Obrigada. se você precisar, foi um prazer, Flavinha. Tudo de bom. Você também, estamos à disposição aí, tá? E manda Até um a beijo pra próxima. Cecília, maridão e tudo mais. Tá bom, para a tua esposa também. Até a próxima e até o encontro presencial com a vacina. Obrigado, gente. Obrigado, Ober. Obrigado todo mundo Obrigada a aí do todos por Sul. terem Super fã de entrado. vocês. Até a próxima. Tudo de bom. Até. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Valeu. Tchau.